Bom, boa tarde a todos. Mais confortável ficar calada até agora, né? Dá para perceber aqui. Mas, antes de tratar de um tema que é mais específico ainda, que foge um pouquinho dessa discussão, é muito mais pontual, que, enquanto vocês se organizam para colocar aqui algumas colocações, eu gostaria, antes de tudo, parabenizar a Abrad por isso. É um evento formidável, é muito significativo, talvez os senhores não devem ter percebido, mas nós, procuradores da Fazenda Nacional, advogados públicos, percebemos isso. É muito significativo num painel 2 procuradores. É muito significativo, provavelmente, nesse auditório, vários advogados públicos. Isso é muito importante. Isso mostra uma mudança de postura que vem se acentuando, Leonardo, acho que isso vem se acentuando nesses últimos anos. Eu me lembro, anos atrás, eu sempre, como você, tive sozinha. Eu me lembro do ano 2000, sigilo bancário, que eu fiz o parecer na época. Eu sou procuradora desde 93, e eu me lembro um embate dificílimo, professor, sigilo bancário 99, 2000, 2001, quando vem a lei. E, certa vez, num evento do professor Ives Gandra, pergunta-se no auditório, assim, lotado como esse, assim, quem é a favor que a lei é inconstitucional, vamos fazer o relatório. Quem é a favor? Só eu levantava a mão. Era horrível, porque, não por ser único, eu era a favor da quebra do sigilo na posição mundial e que, finalmente, chegamos onde estamos e que, estranhamente, vem se discutindo um retrocesso. Mas nem vamos falar sobre isso. Tá? Ah, o senhor concorda? Que bom, o senhor devia estar lá naquela época. Estava o professor Marco Aurélio Greco, e ele, inclusive, dizia, ele era a favor e ainda falava assim, quero fazer uma ressalva, não tem nada a ver com a Procuradoria. Deixava muito claro isso. Mas o que eu acho muito importante é essa mudança de postura, é o que nós vamos aqui já denominar de uma advocacia, de uma administração pública dialógica, no sentido que nós estamos mudando mesmo. Nós estamos mudando ao ponto do que o nosso interesse é o mesmo do país. Não estamos aqui para defender causas perdidas. O processo eu tenho que estar lá. Mas o debate como esse é quando a gente começa a repensar. E por que eu estou falando isso? Porque esse tema, especificamente, que os senhores me passaram, ganho de capital na alienação de imóveis rurais, é um tema que a gente tem mesmo que repensar. Nesses debates, quando a gente começa a pesquisar, tá, e analisa a legislação com cuidado, e a postura, a jurisprudência, a gente começa a rever, opa, peraí, eu acho que está na hora da gente recuar aqui. Pensem, o país é muito grande, é muito complexo, né? Não tem como vender simplicidade, sabe? Quando a gente fala, vamos tentar algo mais simples. O simples foi algo mais complicado que se teve, o super simples foi pior, super complicado. E agora esses projetos de reforma tributária que fala quase nada da renda, quase nada. É estranho isso, professor. Eu vejo essa insistência nesses projetos sobre o consumo, e é uma grande injustiça isso. Uma grande injustiça de buscar uma simplificação, de focar numa simplificação, numa unificação, numa pseudo-unificação dos impostos e esquecer coisas tão importantes. Então, o país é complexo e não vai ser fácil buscar questões tão simples e achar que vai ser da noite para o dia. Com esse discurso preliminar, que eu acho importantíssimo fazer isso, inclusive essa ressalva que eu faço aqui de ser advogada pública, orgulhosamente ser advogada pública e estar nesse auditório, sou advogada pública por opção. Hoje, os meus alunos, eu pergunto o que eles querem ser, eles falam concurso público, qualquer coisa, do delegado de polícia à AGU, não interessa a matéria. E nós ainda somos de uma época que somos advogados públicos por opção em matéria tributária. E isso a gente vai vendo essa renovação do debate. Nesse tema que me trouxeram, que me pediram para falar, eu vou trazer aqui algumas considerações, e agora eu fiquei muito feliz com a observação clara, pontual, do professor Ricardo, quando diz, eu vou mostrar o que tem. Se é melhor ou é pior, eu não sei, é o nosso sistema. Se está ruim, nós temos que corrigir isso. Então, é importante que a gente veja o sistema. Em relação a essa questão do ganho de capital na alienação de imóveis rurais, como eu disse, é muito mais específico, nós temos a lei do imposto de renda, que estabelece lá que o imposto auferido por pessoas físicas estabelece o fato gerador do imposto sobre ganho de capital, que, na sua formulação clássica, corresponde à diferença positiva entre o valor da alienação
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição com a devida correção monetária. Essa é a legislação do imposto de renda, e isso se aplica a pessoas físicas, mas nós vamos já ver que, na decisão de consulta, na solução de consultas, foi estendido o mesmo posicionamento para as pessoas jurídicas. E aí, logo depois, em seguida, nós temos a definição, essa que eu expliquei, está aí no artigo 3º da 7.713, aqui só relembrando os conceitos aos senhores, e logo em seguida nós temos a legislação específica do ITR. E aí essa lei específica vai prevalecer e ela estabelece, lá no seu contexto, lá no artigo 19, quando trata especificamente sobre os valores para apuração de capital, que a partir de 97, ou seja, temos dois regimes distintos, antes de 97, o dos imóveis adquiridos antes e posteriormente. Para fins de apuração de ganho de capital, vai ser considerado o custo de aquisição e valor de venda do imóvel, o valor da terra nua declarado. E aqui que é importante que a gente fixe esse conceito, a premissa estabelecida lá, o valor da terra nua declarado, na forma do artigo 8º e observado o disposto do artigo 14, respectivamente, nos anos da aquisição e alienação. Quando a legislação do ITR estabelece esse valor da terra nua declarado, ele vem em seguida e expõe como isso vai ser apresentado. E isso é apresentado, como os senhores já bem sabem, pelo DIAT, que é esse documento de informação e apuração do ITR. O ITR hoje é um imposto semelhante à declaração hoje que fazemos do imposto de renda, todo autodeclarado. É um imposto bem estranho, verdade, porque está na União. A origem dele trabalhamos com imposto que envolve terras, que envolve a questão de propriedade, que estaria provavelmente bem localizados no município, e a gente já percebe essa transição pelo próprio convênio que permite que os municípios exerçam essa cobrança, que, curiosamente, é pouquíssimo utilizado, sabe disso, professor Leonardo? Por conta de exigência de técnicos nos municípios concursados. E como os municípios brasileiros, os mais de 5.600 municípios, não têm essa figura, eles têm só pessoas momentaneamente sem concurso, a União está entendendo que essas pessoas não poderiam ser consideradas as autoridades fazendárias para efeito de fiscalização do ITR. Então, a gente precisa aprimorar, inclusive, resolver esse problema para que o ITR siga esse caminho, essa transição que a gente vem percebendo ao longo dos anos de estar onde deveria estar, provavelmente, nos municípios. A questão toda que a lei estabelece aí no artigo 8º, como os senhores podem ver, e eu grifei, que o contribuinte deverá entregar essa declaração correspondente ao imóvel, observados data e condições fixados pela Secretaria da Receita Federal. Ou seja, a legislação determinou, passou para a Receita Federal a competência de regulamentar os casos, as necessidades de aplicação, de apuração disso, e, assim, a Receita Federal o fez. E é sobre essa regulamentação que vem que estamos tendo uma das principais discussões no Brasil, apesar de não ter muita questão sobre isso. Temos alguns casos pontuais, mas o principal dele nós vamos ver aqui, como vem se comportando a jurisprudência e como a Receita decidiu recentemente. E essa mesma legislação específica do ITR declarou que o que seria esse valor da terra nua que reflete o preço de mercado. Logo em seguida, a legislação do ITR vem a instrução normativa, cumprindo o preceito lá do artigo 8º, definindo as condições de aplicação de cobrança do ganho de capital. E a instrução normativa 84 de 2001, ela ainda em vigor até hoje, alterada por algumas questões, como a data de entrega da declaração, ela estabelece lá que essa venda deverá ser feita, observados os respectivos documentos, e coloca ali uma limitação. E é sobre essa limitação que gera o problema em relação ao ganho de capital. Ela vincula esse ganho de capital à entrega da declaração. Em relação à entrega da declaração, ficou fixado que somente poderá ser apurado o ganho de capital, ele vai incidir sobre o valor da terra nua quando entregue a declaração.
e, se não entregue, antes disso, vai ser pelo valor da venda da alienação. Com essa posição, de acordo com essa iene, a Receita Federal assim vem se comportando. O problema ocorre quando o contribuinte faz essa venda antes do prazo definido para a entrega da declaração. E esse prazo é estabelecido pela iene, ou seja, como o prazo se encerra no dia 30 de outubro, o que teria sido antes não poderia utilizar o valor da terra nua. Foram feitas várias consultas e os contribuintes questionam essa posição. E, na mais recente decisão da Receita Federal, é essa que os senhores têm aí, nessa solução de consulta, a 118, agora de 29 de março de 2019, ficou ali confirmada a posição da Receita Federal no sentido de que, se a alienação ocorrer no momento anterior ao período de apresentação do DIAT, deverá ser adotado como valor de venda do valor de venda efetivo da respectiva operação. Então, observem, essa decisão confirma as instruções normativas. E o que a Receita responde em todo o teor dessa solução de consulta, que é pública, colocando na internet facilmente, os senhores terão acesso, ela praticamente repete a legislação, a instrução normativa, e confirma, olha, a instrução normativa determina que assim seja. Então, nós temos dois modelos. Um, quando o contribuinte vende antes da entrega da declaração, e outro, depois. E assim está funcionando no país. É evidente que os contribuintes questionam. Nós temos refletido também sobre isso. A jurisprudência tem sido pacífica por uma questão. É importante aqui mostrar que nós estamos no mesmo objetivo dos senhores, nós queremos corrigir o país da mesma forma. Fiz uma busca rigorosa da jurisprudência, não só no Poder Judiciário, mas o que eu achei, todos nessa mesma linha, desse voto muito bem redigido pela ministra Regina Helena Costa, e ela deixa lá claro de que a instrução normativa que estabeleceu essa limitação, a entrega da declaração, ela não estaria compatível com a legislação. O problema é que é possível se apurar o valor da terra nua antes da entrega. E, no decorrer não só aqui da decisão do STJ, há uma decisão do CARF, várias decisões do CARF no mesmo sentido, dizendo que a autoridade fazendária deve fazer essa apuração. Então, é o que temos, a forma que temos hoje estabelecido. Continuamos, se os senhores perguntam, continua sendo aplicada a apuração sobre o valor da VTN quando entrega a declaração? Sim, continua dessa forma. E, na jurisprudência, ela tem sido reiterada no sentido de que não é mais possível fazer isso. Então, vejam bem, quando apresentamos isso, eu faço questão, mais uma vez, de enfatizar, é o que temos. Se está confuso ou não, atrapalhou ali a minha leitura, né, do Edmundo Burke. Eu acho muito bom isso, e eu sempre coloco isso no final. Porque, quando pegamos uns casos difíceis como esse, que eu tenho... Vejam bem, eu sou professora, eu trabalho com doutrina, e eu jamais iria fazer aqui uma defesa no auditório que eu respeito de uma instrução normativa que não me convence. Mas, em alguns casos, diante da complexidade, é o que temos, e, às vezes, estamos errados. Nesse caso, especificamente, e aí não falo como procuradora, mas com quem vem estudando o assunto, eu acho que merece mesmo. Vamos ter que reparar alguma coisa aí. Porque, se eu não reparo, criamos uma situação no país de que, se eu vender até setembro o imóvel, eu vou ter um imposto de renda diferenciado do que se vender de setembro a dezembro. E aí o professor já perguntava assim, então, vou perguntar se eu mudar a data, não é isso? Era outra coisa. E aí, o que podia se fazer? O planejamento tributário muito desnecessário. Vamos vender imóvel rural somente de outubro a dezembro no Brasil. Isso não é razoável. Isso não é razoável, isso é fictício. Eu acho melhor que a gente leve essa reflexão. Eu venho agora, depois desse evento, fazendo essa reflexão no país, e acho mesmo que devemos fazer algumas correções nesse ponto, porque a instrução normativa é bem curta, a solução de consulta também é muito simples, e a própria decisão, as nossas defesas, quando não temos muito convencimento, acabamos parando e refletindo. Talvez tenhamos que pensar um pouco mais
sobre essa questão para ajustar e, provavelmente, corrigir mesmo como necessário se faz. Então, mas como é um assunto específico que foge mesmo em relação aos outros temas, eu fico à disposição para os outros debates e o que preciso for. Muito obrigada pela atenção.